Natureza jurídica da posse. O que é a natureza jurídica? A natureza jurídica é onde um instituto jurídico ele se enquadra dentro de um ordenamento jurídico. A natureza jurídica da posse é um tema bastante debatido e um tema com diversas opiniões díspares e um tema bastante complicado e difícil dentro do direito. Diversos doutrinadores de renome se debateram a respeito disso e, mesmo assim, não conseguiu-se chegar em uma conclusão. Porém, é interessante saber o entendimento destes grandes juristas para que possamos ter uma ideia mais apurada do que vem a ser a posse. Pois bem, Bernhard Winscheid foi o grande artífice do Código Civil alemão, até hoje considerado o melhor Código Civil por muitos. Diz que a posse é um fato deflagrador de consequências jurídicas. Por outro lado, Frisch Kaufmann Savigny diz que a posse possui natureza dupla, de fato e de direito. Ela em si é um fato este que possui consequências jurídicas. E Ehring, da teoria objetiva da posse, diz que é um direito, ou seja, tira a ideia de fato, diz que é meramente um direito que possui consequências jurídicas em favor do seu titular. Pois bem, uso capião. A uso capião em si, ela tem uma definição mais tranquila. O uso capião é uma forma de aquisição originária de propriedade. Quando se estuda as modalidades de uso capião, ou seja, deve-se estudar se a posse ela é justa, injusta, se ela é de boa ou de má fé, para enquadrar conforme cada uma das modalidades de uso capião, que tem esses elementos. Pois bem, o artigo 1200 do Código Civil diz que é justa posse quando não for violenta, clandestina ou precária. Já o artigo 1201 diz que é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. E o parágrafo único diz que o possuidor com justo título tem, por si, a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Artigo 1202 diz que a posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. E, finalmente, o artigo 1203, que fala que a posse, a princípio, ela se mantém no mesmo caráter na qual ela foi adquirida. Então, é importante saber, à vista desses elementos, outra coisa, qual é o momento de aquisição da posse? Sabe-se, então, que a posse, junto do tempo, é exatamente a conjunção que irá levar a pessoa ao usucapiar um bem. E essa aquisição ela demandará mais ou menos tempo conforme as modalidades do usucapião que possuem diversos elementos como a boa-fé, a má-fé, a posse justa, a posse injusta. E como se adquire a posse? A posse ela se adquire a partir do momento em que se torna possível exercício em nome próprio de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, conforme artigo 1204 do Código Civil. O artigo 1205 do Código Civil diz que a posse pode ser adquirida pela própria pessoa ou por seu representante, por pessoa sem mandato, dependendo de ratificação. E diz ainda que a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários nos mesmos caracteres. E o sucessor universal, artigo 1207, continua de direito à posse do seu antecessor. E o sucessor singular pode unir sua posse à do seu antecessor para efeitos legais ou não, pode não unir a posse se não for de seu interesse. Como dito, a partir do momento em que se adquire a posse, a pessoa começa a contar tempo de usucapião. Desta maneira, percebemos os primeiros elementos que devemos entender quanto ao usucapião. Primeiramente, é saber o que é posse, que, como dito, existe diversos entendimentos díspares
na doutrina mais abalizada. Porém, percebe-se que, na teoria adotada no direito brasileiro, é aquele momento no qual a pessoa ela começa a exercer em nome próprio os poderes de proprietário de um bem. A posse, ela possui vários elementos, ela pode ser de boa fé, má fé, justa ou injusta, e pode ser adquirida de diversas formas. E esses elementos são importantes para saber qual a modalidade de uso capião na qual você irá enquadrar aquela posse que foi levada até você, aquela situação de posse levada até você.